Fala, meu povo do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de química, mais uma aulinha de funções orgânicas, mas agora a gente vai falar sobre alguns outros compostos também que aparecem, principalmente compostos como metais ou compostos que acontecem com enxofre também. Olha aqui, ó. Primeiro vamos entrar nos ácidos sulfônicos. Vai ser muito importante esses ácidos lá quando a gente for falar sobre reações orgânicas, tá? E olha só, os ácidos sulfônicos são derivados, a estrutura vem derivada lá do ácido sulfúrico, tá? O ácido sulfúrico sai um hidrogênio, né? Na verdade, sai um OH dessa estrutura. Só você pensar que a estrutura originalmente é assim, e aí é uma representação que você pode botar setinha, mas hoje em dia você coloca muito mais aqui. Eu sempre coloco, lembro a galera com a setinha, para não ter problema, né? Outra forma de representar, se tem contradição, é colocando a dupla e falando que o enxofre expande o octeto. Mas a gente tem o ácido sulfúrico, com a saída dessa hidroxila, entra um grupamento aqui, que seria um grupamento, um radical, né? um composto, uma cadeia carbônica, e aí você tem um grupo sulfônico, tá? Como é que fica a ideia de um nome para esse grupamento, né? É ácido, extremamente ácido, por mais que tenha ainda grupamentos, tem hidrogênios ionizáveis do enxofre, tá bom? Ligados ao oxigênio do enxofre, tá? Melhor dizendo, mas a gente diz o nome como se fosse um hidrocarbonito, tá? Caso apareça na reunião, na reação de vocês. Olha aqui, ó, eu tenho SO3 aqui nesse composto. Diferente do ácido carboxílico, não é ponta de cadeia, ele pode aparecer aonde for. Aqui eu, por exemplo, tenho uma sequência de 6 carbonos, tá? E uma ramificação no quarto carbono. Aí ele chama de 4-metil hexano sulfônico. Você pode colocar na frente ou você pode colocar depois do hexano também. Essas duas formas podem aparecer para vocês. Não há tanta exatidão em relação a isso, principalmente quando vocês estão treinando no vestibular, tá? Conselho, a nomenclatura dele é bem diferente, mas é possível e plausível aprendizado. Mas a principal coisa que você tem que saber é identificar o que é o grupamento que representa o ácido sulfônico, tá bom? Assim como, né, a gente já falou do ácido sulfônico, a gente vai voltar a falar do enxofre ainda, mas existem o que a gente chama de organometálicos. Os organometálicos, a gente pode pensar lá na reação de neutralização, que gera o sal orgânico e tem um cátion, mas aqui a gente está falando de um composto ligado por ligação covalente. Tem diversos grupos, a gente não vai ficar entrando nos organometálicos, tá? Uns complexos também, mas a gente vai entrar nos compostos de Grignard, tá? Esses compostos vão ser reagentes muito interessantes na química orgânica. Então a gente acaba colocando ele aqui. Tem um X, que é um halogênio, lembra? Pode ser um flúor, um cloro, um bromo, um iodo, provavelmente um cloro ou um bromo, geralmente aparecem, ligados ao magnésio, tá? E esse magnésio ligado a uma cadeia carbônica. Aí como é que fica o nome? Brometo, clorito, fluorito ou iodeto, mais o nome do radical ligado a ele, né? É nome disso, magnésio. Vamos lá. Ligados a um carbono, mais o magnésio e o cloro. Cloreto de metil magnésio. Aqui, ó. Brometo de vinil. Bruno, caraca, vinil. Lembra do vinil? Vinil é o etenil, tá? De vinil, magnésio. Sempre o magnésio, não pode ser outro? Sempre o magnésio, não pode ser outro. Poder até pode, mas aí fica na classe de outros compostos organometálicos. A gente só está falando desses, porque vão ser importantes nas reações orgânicas, as reações que a gente aprende. Essas reações de Grignard são reações onde você vai colocar essa cadeia carbônica dentro de um composto. Aumentar a cadeia carbônica de um composto. Tá bom? E para finalizar, a gente tem os tiocompostos. O que é isso, Bruno? Da família? Aí tem os compostos, aí tem os tios dos compostos. E ainda faz piada ruim também? Não, não é isso não. Tios compostos vão ser todos aqueles que você substitui o oxigênio pelo enxofre. Então, você tem um álcool tem a hidroxila, é OH. Como o oxigênio e o enxofre pertencem à mesma família, ambos têm o mesmo número de ligações possíveis. Então, se você substituir o oxigênio por enxofre, você não tem um álcool, você tem um tioálcool.
Se você colocar ali um aldeído, você não tem um aldeído, você tem um tialdeído, tá bom? E aí vai ficar mais fácil você entender quando eu coloco aqui, ó. Por exemplo, o etanol é aqui, substitui por enxofre, ficando o etanodiol. Tiol, na verdade, tô falando diol, não é tiol. Diol seriam 2. Propanona, e aí substitui a mesma ideia de nomenclatura, só substitui pelo tio. Então, por exemplo, tial seria colocando o enxofre ao final da estrutura, tiona seria colocando o enxofre em substituição, tá? O enxofre é presente em alguns compostos, principalmente em alguns biocompostos, tá? E então é interessante saber, mas não tem nada de novidade. É a mesmas relações que a gente tinha para o oxigênio. A diferença é que você tira o oxigênio e coloca o enxofre, tá bom? Fora o ácido sulfônico, não tem nada a ver, por isso eu coloquei ele separado. E aí a gente fecha todo esse ciclo das funções orgânicas, né? São bastante funções? Sim, são bastante funções orgânicas, beleza. Mas o que você tem que fazer? Vamos lá, vamos pontuar aqui. Você já conhece toda a lista de funções orgânicas. Você vai ter que pegar as funções e saber reconhecer, identificar o grupamento funcional. Isso é a primeira coisa. Isso é o fundamental que você saiba identificar. Segundo, aí você parte para a nomenclatura. Desde as nomenclaturas básicas até as nomenclaturas um pouco mais complexas. Se vocês repararem, ao longo dessas aulas, eu coloquei nomes bem tranquilos de fazer nomenclatura, como nomenclaturas mais avançadas, né? Para a gente trabalhar sempre oscilando entre elas, tá? Mas, primeira coisa que você tem que fazer, antes de mais nada, é reconhecimento. Tá? Existem muitas questões dos vestibulares só para reconhecer o grupamento. E aí você consegue, a partir de múltiplas escolhas, identificar. Por isso que eu sempre falo, uma listagem é grande? A gente vai aplicar isso em outras matérias? Vai. Isomeria, propriedade dos compostos orgânicos ou as reações tem a ver com compreensão, primeiro, das funções orgânicas. Ok? Então a gente te aguarda numa próxima aula, tá? E fui!